dia, gente. Sejam muito bem-vindos aqui comigo para mais um dia do nosso desafio Empodere-se. Aquelas suas mensagens matinais que vão te ajudar a reconhecer a sua própria força interior e viver melhor. Sejam todos muito bem-vindos aqui comigo. Para quem não me conhece ainda, está chegando por aqui agora, eu sou a doutora Valda Paz, do canal Terapias Naturais e Vidas Saudáveis, onde diariamente você pode ter dicas de saúde, como melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida e viver melhor através das terapias naturais. E hoje nós vamos para o nosso 15º dia. Tive aqui uns probleminhas técnicos com a internet, atrasamos um pouco. Hoje o dia aqui está aquela chuvinha gostosa de ficar na cama mais um pouquinho, puxar o cobertor, mas vamos lá, para o nosso 15º dia. Se você não sabe ainda, né, esse desafio, você passa lá no IGTV, os outros 14 dias estão lá gravados, você pode assistir e já seguir daqui para frente com a gente. Então vamos lá. 15º dia, nossa mensagem é: não se compare com as pessoas em geral, muito menos com as de internet. É uma dica assim, parece muito óbvia, né? Uma coisa assim... por que eu estou falando isso? É porque a aplicação prática disso não é tão óbvia e nem tão fácil assim. Diz aí, confessa pra mim, quem nunca olhou lá na internet e ficou se comparando, que o cabelo estava mais bonito, que a roupa estava mais bonita, no caso dos homens que tinha um carro mais bonito, que estava mais elegante, a gente se compara, isso é uma coisa assim, instintiva, você vai se comparar. O perigoso é quando isso se torna um estilo de vida para você, quando você faz da sua vida a importância de estar ali se comparando o tempo todo. Aí vira um problema, né? Separei aqui um estudo para comentar com vocês. É um estudo que foi feito pela Sociedade de Saúde Pública Britânica. Diz que 91% das pessoas que acessam a internet são jovens, entre 16 e 24 anos. E, em correlação com isso, as taxas de ansiedade aumentaram em uns 70%. Essa fase dos jovens, eles estão assim, criando a identidade pessoal, eles ainda estão vendo o lugar deles no mundo, entendeu? Amadurecendo, e todo esse bombardeio de internet, o que eu faço, como eu fico, se comparando com, não, mas espera aí, olha aquela menina de 23 anos, ela já tem um negócio e eu não tenho, não, ainda moro na casa do meu pai, quer dizer, é muita informação. E a parte dessa informação nem é 100% real, né? A gente sabe que tem muita manipulação de fotos, muitas situações. Afinal, quem é que vai colocar a parte ruim da sua vida na internet? Você não coloca, você coloca a parte boa, a linda, a glamurosa, né? Só que muitos jovens, eles acabam não, apesar de saber disso, e não é só os jovens também, as pessoas maiores também acontecem isso. Eles acabam olhando para aquilo e não têm a capacidade de separar o que é realidade e o que não é. E nesse processo que eles estão, né, de grandes mudanças internas, isso vai montar neles, vai fazer com que venha neles percepções erradas de certas situações. Tipo, se eu não for aquele cara cheio do dinheiro, as gatas não vão me querer. Não, toda loira é menos inteligente, entendeu? Tem toda toda pessoa que tem a cor da pele mais escura é pobre. Só se for cantor, não sei, cria estereótipos, entendeu? E isso daí, ao longo do tempo, depois, isso vai se perpetuando, passando de uma geração para outra, e se torna mais difícil ainda desfazer essas crenças. Outra pesquisa que também foi realizada em 10 países diferentes mostrou que 55% dos adolescentes, eles acreditam que é muito melhor estar no smartphone do que estar conversando pessoalmente com alguém. Olha só, mais da metade, gente. Aquele hábito que nós tínhamos de conversar, de escrever, de trocar ideias, de ouvir a voz da outra pessoa. Muitas vezes a pessoa quer estar no smartphone só na rede social, dando like, compartilhar aqui uma experiência pessoal com vocês. Eu estava vendo um dia desse, não sabia que existia linguagem de emoji. A pessoa fala, cada emoji é uma letra, não sei o que, algo assim, bem diferente. Eu digo, gente, são coisas da tecnologia. A tecnologia ela é boa, sim, mas até certo ponto ela alienou muito as pessoas. E esse estudo também mostrou que os brasileiros são os maiores usuários, né? 94% do Facebook, 85% do YouTube e 84% do WhatsApp. Ou seja, nós brasileiros somos os que passamos mais tempo nas redes sociais.
E isso é uma coisa que não tem como fugir, né? A rede social está aí, faz parte do nosso dia a dia, é fundamental na nossa vida. Não só para questões de entretenimento, para questões de trabalho também. Ainda mais agora nesse tempo de pandemia, isolamento que houve. Então, as redes sociais, sim, foram muito importantes. Até para que o mundo não parasse, não se isolasse totalmente. Imagina se não existissem as redes sociais. Só que, ao mesmo tempo que elas são fundamentais, elas moldam relações também. Elas ajudam a construir nossa identidade e a nossa autoexpressão, mas elas também podem fazer com que essa sua identidade, se você não tiver ela fortalecida, se você não tiver consciência assim, de quem você vai se deixar influenciar e você vai se perder de você mesmo em toda aquela realidade que te mostra, né? Então, por esse ângulo, as redes sociais elas estão intimamente ligadas com a tua saúde mental e com a tua saúde psicológica também. Elas podem te influenciar muito mais do que você imagina. E ao mesmo tempo que elas trazem coisas maravilhosas, né, como informações importantes, conexões com outras pessoas, conexões de trabalho, oportunidades de crescer, elas podem te influenciar negativamente. Sobretudo quando elas te fizerem pensar que assim, a grama do vizinho é mais verde. Vocês vão ver essa expressão, né? Com certeza. Você olha, cara, a grama dele é mais verde, a minha não é. E muitas pessoas desenvolvem um sentimento assim de que nada na minha vida tá bom. Eu entro na rede social, olha, o outro conseguiu trabalho, eu estou desempregado, não tá bom. Olha, aquela ali conseguiu emagrecer, eu não consegui, não tá bom. Ou conseguiu ter uma família, tem filho, eu não consegui engravidar, não tá bom. Ou seja, tem muita gente que entra nesse looping e vai sempre ver a grama do vizinho mais verde. Vai sempre ver o que está faltando na sua vida, se comparando com os outros, sem avaliar aquilo que você já conseguiu até agora. E algumas das principais reações negativas que pode despertar na internet são a ansiedade, que é aquele sentimento assim, de extrema ou de excessiva preocupação com o futuro, de coisas que estão fora do seu controle, né? Isso é importante dizer, coisas que não dependem só de você. E vai te gerar também um nervosismo excessivo. Vai te gerar solidão, porque muitas vezes essas conexões geradas na internet, elas não têm tanta força como uma relação presencial. E aí relação, eu digo, não só relação amorosa, de amizade também. Então, isso vai fazer com que, tipo, desliguei o telefone, eu estou ali sozinha. Certas pessoas, apesar de ter, sei lá, 1K, 2K, 3K, um montão de K de seguidores, se sentem sim sozinhas. Depressão pode causar por sentir-se extremamente infeliz, porque a vida do outro é sempre melhor que a sua, porque nada dá certo para você. Ou então se tornar aquela pessoa que não sente nada. A vida dos outros está sempre melhor, na minha não acontece nada, a pessoa sente aquela capacidade, ela perde a capacidade de sentir algo. E isso é realmente muito preocupante. Também gera muitos problemas relacionados à autoimagem corporal, principalmente a autoimagem corporal, porque você vai ver as outras pessoas com o corpo mais bonito, com a roupa melhor, e isso vai fazer com que você se sinta extremamente frustrada. Estudos já mostraram, inclusive eu separei aqui um estudo em inglês, que 9 entre 10 meninas se sentem infelizes com o corpo. Adolescentes já estão planejando uma intervenção cirúrgica porque elas não se sentem felizes com o corpo que têm. Existem casos de pessoas que mandam tirar costelas. As costelas, elas têm a função dela de proteção na sua caixa torácica, tem toda a função fisiológica dela. E as pessoas extraem isso, fazem com que os seus órgãos fiquem mais vulneráveis pela estética, para ficar com uma cinturinha mais fina. Vocês já pensaram o quanto isso pode ser perigoso para uma pessoa? Você está comprometendo a sua saúde em nome de encaixar num padrão que você viu ali na internet, naquela rede social. Outra coisa que acontece muito é o bullying. As pessoas vão ficar expostas a um pesado abuso verbal. Muitas vezes as pessoas entram, os haters, né, que chamam, entram, ofendem, falam uma série de coisas, estão ali, de certa forma, protegidos pelo anonimato, porque você não sabe quem é a pessoa que está ali te dizendo, está escondidinha ali do outro lado da tela, então a pessoa se sente com o direito de dizer o que ela quiser. E se você não tiver a sua autoimagem
bem fortalecida, você vai acreditar e vai se deixar influenciar negativamente pelo que essa pessoa te diz. Outra coisa também que acontece é a criação de uma falsa realidade. Você vai se sentir mal, porque você tem sempre a impressão de que alguém está aproveitando a vida melhor que você. Que você trabalha tanto e não tem tempo. E que aquela pessoa está o tempo todo, se ela está o tempo todo postando foto, nossa, olha para onde ela viajou, ela foi para cá, ela pegou um iate, ela foi para a praia, ela fez isso, ela fez aquilo, e eu não fiz. De repente, eu trabalho tanto, estudei tanto e não fiz. Ah, não. Então, de que adiantou tudo isso? Você começa a se questionar e embarca nessa falsa realidade como se aquilo ali realmente fosse uma coisa perfeita. Uma coisa que você não tem como alcançar. E tem também uma outra que uma sigla inglesa, né? FOMO, que é Fear of Missing Out. É um sentimento de que você não pode ficar longe da internet. Principalmente os jovens, eles desenvolvem esse medo, que é, se eu desconectar vai acontecer alguma coisa, eu não vou saber. Então eu vou ser assim, o último a saber o que está acontecendo, eu vou ficar desinformado. Então eu tenho que estar ali o tempo todo, eu não posso sair da rede, não posso me desconectar. Entendeu? Isso gera uma angústia, gera uma ansiedade, isso é uma coisa que está criando sérios problemas para os jovens, esse medo de estar desconectado. Então, o que a gente pode fazer? Essas alturas você está se perguntando, nossa, o que eu posso fazer? Vou desconectar meu telefone, nunca mais entro na internet, não quero saber da rede social. Não, não é isso. Você precisa, vai desenvolver mecanismo de deixar de se comparar tanto com os outros. Em primeiro lugar, é importante você lembrar que as redes sociais, elas nunca retratam totalmente a realidade. Seja por postagem, seja por imagem, seja por vídeos, todos são manipuláveis, a gente sabe disso, né? Faz uma ediçãozinha aqui, um photoshopzinho ali, pega o melhor ângulo. Sempre pode ser feito algum tipo de manipulação. Não estou dizendo aqui que todas as pessoas que estão na rede social manipulam, não é isso, mas a gente sabe que sim, pode acontecer. Então, a gente tem que ter em mente que geralmente as pessoas só postam os bons momentos. Elas não vão postar aquele momento que ela teve uma discussão familiar, aquela hora que ela estava zangada porque o trabalho não deu certo, quando ela está lá no congestionamento pé da vida porque ela vai chegar atrasada. Sei lá, vamos dizer que é uma mulher, aquele dia que o salto dela quebrou e ela ficou lá, que ela não dormiu bem, acordou acabada para a reunião dela. Não. Então, você vai sempre crer, se você sempre se basear, se você ficar se baseando com aquela vida de internet é a realidade que acontece, você vai sempre ficar achando que a grama do vizinho é mais verde. E vamos ser sinceros, ninguém vive só de alegria, só de realizações, só de momento feliz. Por mais que a pessoa tenha dinheiro, que é um dos estándares que nós levamos em consideração. Não, se a pessoa tem dinheiro, ela vive bem. Não, se ela tem um bom casamento. Não, se ela... Entendeu? Mesmo que tenha esses estándares, a pessoa não vai viver totalmente, 100% do tempo, de alegrias, de realizações e de beleza. Entendeu? Nós, mulheres, nós somos bombardeadas assim, com milhares de cobranças o tempo todo, né? Mostrando de como deveríamos ser, como deveríamos nos portar, como que deveria ser o nosso dia. Muitas vezes na sociedade o que mais importa é a aparência. Nós, como seres humanos, muitas vezes nós somos julgados mais pela nossa aparência e pelo nosso comportamento, pelas coisas que nós fazemos, já que são eles que determinam o nosso valor no mundo, né? E o tempo todo nós somos confrontados com imagens de pessoas que estão melhor, de que mostram uma realidade muitas vezes distorcida, mas que fazem com que nós acreditemos que aquela realidade é sim correta, que era daquela maneira que a gente deveria ser, que a gente só vai ser bem sucedido se for daquele jeito. E não existe assim foto de revista, de anúncio, que não tenha sido manipulada, que não tenha passado por uma ediçãozinha de imagem para tirar uma ruguinha, para fazer alguma coisa, né?
Eu não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, teve inclusive uma questão que saiu nas mídias, de um modo geral, que fizeram Photoshop para arrumar o abdômen da modelo e esqueceram de colocar o umbigo. Então a foto já ficou assim bem claramente de que tinha sido manipulada. Só ter essa consciência, muitas vezes, não é o bastante para que a gente mude a forma como nós fomos ensinados a pensar. E isso pode causar problema para nós ao longo da vida, em relação à sua autoimagem corporal. Eu, inclusive, já tive esse tipo de problema também, de achar que sempre o outro, como que eu faço para ficar igual a ela? Nossa, se eu não conseguir ficar igual a fulana, não tá legal. E é importante também, eu também acho importante lembrar que nós tendemos a nos comparar sempre de maneira negativa em relação às pessoas ou situações que são consideradas melhores que nós. Então fica aqui o exercício de hoje para vocês. Faça isso de uma maneira diferente. Em vez de você se comparar com pessoas que você considera melhor que você e ficar olhando o que falta na sua vida, por que você não está lá, o que está faltando para você, se compara com pessoas semelhantes a você ou até mesmo que esteja passando por uma fase mais difícil, uma fase pior que a sua. Pensando assim como, posso não estar, você vai pensar com você, eu posso não estar na minha melhor fase. Mas tem pessoas nesse momento, eu conheço o fulano, eu conheço o fulano que estão passando, ou já passaram por situações muito mais difíceis, encontraram obstáculos e superaram. E essas pessoas, assim como eu, superaram e eu posso superar. Então não fique sempre se comparando com aquela pessoa que está lá na frente. Não é que você não olhe para a pessoa que está numa condição melhor que a sua e diga, tá, eu quero trabalhar, eu vou ter meus negócios, eu vou ser que nem aquela pessoa. Você ter aquela pessoa como... para você modelar aquela pessoa, para você ter aquela pessoa como um espelho, como uma meta que você quer ser igual a ela, mas de uma maneira realista. Não é você ficar o tempo todo se comparando, achando que você vale menos, que o seu valor é menor, que a sua vida é ruim, que nada tá bom para você, porque você não está igual àquela pessoa. São duas coisas bem parecidas, mas são diferentes. Quando você percebe o poder desse exercício, de não ficar sempre se comparando com pessoas que você considera melhor e olhando o que falta na sua vida, e sim, olhar para a sua jornada, até onde já chegou, e ver que tem pessoas que estão numa condição igual à sua, ou então muitas vezes pior, e que encontraram obstáculos também, você vai ver que você não é uma exceção, você não é aquele ETzinho, que a vida de todo mundo lá na internet é boa, só a sua aqui que é ruim. Você vai ver que você é uma pessoa como uma outra, que tem os seus desafios, que tem os seus momentos que muitas vezes não são agradáveis, mas que você vai passar por ele e vai seguir adiante, entendeu? É que assim, em vez de, por exemplo, em vez de se diminuir, porque como alguns empreendedores, a gente vê muito, né? Empreendedor com 25 anos ganhou seu primeiro milhão. Antes dos 30 ganhou seu primeiro milhão. E você muitas vezes vê aquilo, nossa, e eu já estou aí, vamos supor, no meu caso, passei dos 40, estou quase com 50 aqui, 4,7 e não tenho meu milhão, nossa, minha vida não... Eu sou assim um fracasso porque eu não consegui. Então, em vez de você ficar com essa ideia, você tem que pensar que cada pessoa tem seu tempo, cada um vai no seu momento, cada um vai na sua velocidade, cada um teve a sua história particular. Tiveram nuances, tiveram situações que colaboraram para que essa pessoa tivesse seu milhão antes dos 25. E você teve situações que colaboraram para que você não tivesse esse seu milhão antes dos 25 e está tudo certo. Cada um vai no seu tempo. Você deve pensar assim, eu posso não ter alcançado aquele mesmo estándar que aquela pessoa, mas eu tenho os meus estándares, eu tenho as minhas conquistas. De repente, o que é uma meta para uma pessoa não é para outra. Para umas pessoas é ter uma empresa, ser rica, bem-sucedida. Para outras pessoas é ter uma família, filhos, uma casa na praia, entendeu? De repente, os seus padrões são diferentes. Não é que você seja melhor ou pior. Simplesmente os seus padrões, as suas metas são diferentes. E tá tudo certo, né? Nós não somos assim aqueles bonequinhos que é todo mundo igualzinho fazendo a mesma coisa. Pense assim, que você pode até não estar lá no topo,
mas já é uma exceção de alguma forma. Se você parar para analisar, a grande maioria da população, por exemplo, você conseguiu fazer uma faculdade? Ótimo. Se a faculdade foi particular, melhor ainda, você já está bem na frente de uma grande maioria da população que nem consegue terminar o ensino médio. Você tem um trabalho? Ótimo, porque tem muita gente que não consegue um trabalho. Você é funcionário público? Passou, assim, o sonho de consumo de muita gente, né? Você é funcionário público porque tem aquela estabilidade para o resto da vida. Comemore. Ah, mas eu sou só um administrativo. Tá, mas comemora. Tem gente que nunca conseguiu passar num concurso público, que vive ali ralando, estudando, que o sonho dela é olhar e ser como você, entendeu? Tem alguém lá atrás que está te olhando e está dizendo, tudo que eu queria era ter passado nesse concurso e ser que nem ele, e ser que nem ela. Então, comemore as suas vitórias, aonde você já chegou. Em vez de ficar sempre olhando que tem alguém melhor que você. Busque se aperfeiçoar, busque melhorar sim, mas comemore as suas vitórias. Se dê o valor de cada memória que você tem. Procure sempre ser grata e refletir sobre as questões realistas. Realista mesmo, nunca desconsiderando a sua história e o seu contexto pessoal. Então aqui, pra gente terminar, eu vou deixar para vocês alguns conselhos. Nunca acredite piamente no que você vê na internet, tá? Nas redes sociais. Elas refletem muitas vezes a parte da realidade, são extremamente manipuláveis, a gente sabe disso, apesar de que às vezes a gente se deixa influenciar. Não se compare com o que as pessoas postam, mas enxergue a partir da sua própria realidade, daquilo que você pode tocar. Escolha com cuidado o conteúdo que você vai consumir, isso também é muito importante. Mesmo que de maneira camuflada, esses conteúdos de internet, eles influenciam diretamente na sua saúde mental e na forma com que você se relaciona com o mundo. É preciso muitas vezes manter uma distância saudável de certas coisas e refletir como elas se impactam na sua vida de uma maneira geral. Existem pessoas que estão tão, eu diria, viciadas em ver notícias e só olham um determinado tipo de notícias. Vamos ver assim, por exemplo, tragédia. A pessoa passa o dia todinho vendo coisa ruim que está acontecendo. Tragédias, calamidades, mortes, assaltos, tudo. Então a pessoa vai desenvolver, muitas vezes as pessoas chegam a desenvolver síndrome do pânico. Elas não querem mais sair de casa, elas se trancam, porque se eu sair eu vou ser assaltada, porque se eu sair isso vai me acontecer, porque vai cair um raio, porque vai acontecer isso. Entendeu? A pessoa chega num nível, a saúde dela mental fica totalmente destroçada. Outras pessoas já... Não, então não adianta mais fazer nada. Se todo mundo está bem sucedido, se fulano fez uma empresa, se ciclano tem isso, se aquele outro tem um carro, se esse tem isso, e eu não consegui chegar, então não adianta mais nada, não vou mais traçar metas para minha vida, vou viver aqui nessa minha vidinha mesmo, até o dia... As pessoas muitas vezes costumam dizer assim, né? Até o dia que Deus quiser, eu vou viver aqui nessa minha vidinha mesmo, porque não adianta eu tentar, porque eu já tentei, fulano consegue e eu ainda não consegui. Então, é muito importante você... você pode até se comparar com outro como um parâmetro que você quer alcançar, mas de uma maneira saudável. Não para ficar assim naquela neura de que a sua vida não presta, de que você é uma pessoa ruim, de que as coisas estão tudo erradas para você, porque não está igual ao outro, certo? E filtre bastante o que você assiste, tome cuidado. Se no caso de saúde, muitas vezes nós tomamos muito cuidado com o que a gente ingere, com os alimentos que a gente consome, não é isso? Se você olhar, ver ali que o alimento está meio ruimzinho, meio estragadinho, você vai comer? Não, porque você sabe que vai fazer mal. Então, da mesma maneira, tenha cuidado com o que você consome visualmente, com aquelas notícias com que você está colocando para dentro da sua mente no momento que você está ouvindo e que você está vendo, porque também pode causar os mesmos danos ou até piores na sua saúde, tá bom? E essa era a nossa mensagem de hoje, gente. Lembre-se, não se comparem com pessoas em geral. Cada um tem a sua história, o seu momento, o seu ritmo. E principalmente com aquelas notícias, aquelas pessoas que você vê na internet. Não fique comparando a sua vida, dizendo que tá bom, que tá ruim,
com base nesses textos editados, nessas coisas assim que a gente vê que tem muita notícia, muita coisa mesmo na internet que a gente precisa filtrar antes de trazer para a nossa vida. E amanhã pela manhã eu vejo vocês aqui de novo. Compartilhem essa live com as pessoas que você acham que precisam desse conhecimento, para as pessoas que acham que estão precisando reconhecer a sua própria força, para as pessoas que vocês acham que precisam viver melhor, porque assim vocês vão estar me ajudando a levar mais saúde e mais qualidade de vida para essas pessoas também. Afinal, saúde não é só a ausência de sintomas físicos de doença. Ela envolve toda a tua saúde física, mental, espiritual. Então, compartilha com essas pessoas, chama as pessoas para virem para cá com a gente, que é para ter esse up na sua força interior. E assim, ter mais saúde. Foi um prazer ter vocês aqui comigo, tanto os que estão assistindo aqui ao vivo comigo, quanto aos que vão assistir esse vídeo gravado. Então, eu sou muito grata a todos vocês, tá bom? Tenham uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã para o próximo dia, para o nosso 16º dia, né, do nosso Desafio Empodere-se. Vejo vocês amanhã.